Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ellen Joyce, eu sou Master Coach e sou diretora da Inteligo Treinamento e Comunicação. Hoje eu tô aqui para falar especificamente com vocês sobre um assunto que eu adoro, que são as apresentações corporativas e a comunicação de alto impacto. Então a gente hoje vai falar do elo dentre essas duas atividades, né? Uma apresentação corporativa não pode ser baseada numa comunicação que não seja de alto impacto. Bom, a primeira coisa que eu queria te falar, e esse é um erro que eu já cometi lá atrás, é que falar bem está muito distante de se comunicar bem. A gente fala bem, e eu já pensei dessa forma, porque a gente presta atenção na nossa eloquência, a gente presta atenção no nosso vocabulário, a gente fala aquilo que a gente acha e deseja falar, mas se comunicar bem está muito mais ligado ao outro do que a você mesmo. Então essa é uma dica preciosa que eu te dou quando você for demandado a produzir comunicação dentro da empresa que você trabalha. Isso é muito importante porque é uma linha muito tênue. Você deve ter um amigo assim, que fala muito bem, é muito eloquente, mas você tem uma certa dificuldade de entender a história que ele está contando. Eu aqui estou me lembrando de umas 2 ou 3 pessoas com esse perfil. E tá tudo bem, mas você que quer ter a comunicação de alto impacto, que quer que a comunicação de alto impacto te impulsione na tua carreira, você tem que ficar muito atento a essa diferença. Para a gente seguir, eu vou te explicar rapidamente o que é comunicação corporativa. A comunicação corporativa nada mais é do que um conjunto de ações de comunicação que as empresas usam para ou se comunicar com o público interno e com o público externo. Então, toda vez que a gente é demandado a, por exemplo, produzir uma apresentação para apresentar para a força de vendas, a gente está produzindo conteúdo corporativo, comunicação corporativa. Um e-mail é comunicação corporativa. As ações que o RH comunica é comunicação corporativa. O que acontece é que às vezes essa comunicação é de alto impacto e é efetiva e às vezes não. A comunicação de alto impacto, ela é muito voltada para o outro, para o que o outro entende. E ela também é baseada em técnicas que fazem com que esse conteúdo que você vai transmitir percorra um caminho mental, que ajude o outro a compreender a sua mensagem e que você atinja o inconsciente do outro, fazendo com que ele responda à sua necessidade, fazendo com que ele, através de uma compreensão, faça aquilo que você precisa que seja feito, tá? Então, parece complexo, mas não é. Uma outra coisa que é muito importante é você saber como construir comunicação de alto impacto, né? Muitas pessoas, quando são demandadas a preparar uma apresentação, por exemplo, elas rapidamente sentam em frente ao PowerPoint, abrem e ficam com aquelas telas em brancas pensando no que elas vão falar. Esse caminho é um caminho relativamente equivocado, porque a gente deve começar a produzir uma apresentação através de uma história que a gente quer contar. As imagens, o audiovisual, a música, o vídeo, tudo isso vem depois, é consequência e vai ser inserido na história que a gente quer contar. Aqui na Inteligo a gente tem um foco muito grande em conteúdo. Essa é a nossa maior preocupação, porque é o conteúdo que faz com que a comunicação seja de alto impacto, é o conteúdo que faz com que a história seja boa e seja bem contada. Você deve ter já visto aí, por exemplo, um filme com um ator que você adora, ou uma novela com uma atriz que você acha maravilhosa, que você se inspira, mas a história não é tão boa. Então a gente sabe que a performance é muito importante, a oratória é muito importante, mas é o conteúdo que vai impulsionar tudo isso. Eu recebo aqui, às vezes, algumas pessoas que têm dificuldade de falar em público. E aí eu falo, tá bom, vamos conhecer o conteúdo que você vai utilizar para falar em público. A primeira coisa que acontece, que eu percebo, é que esse conteúdo não foi criado por essa pessoa. Alguém criou para ele, baseado em crenças e valores que não fazem parte da comunicação dele, né? Em palavras, em atos, em atitudes que não fazem parte da comunicação dele. Então isso já deixa a sua performance um pouco mais difícil. Isso, inclusive, já traz para você um componente de nervosismo maior do que o necessário.
Então é importante que quando você pensa em construir uma comunicação corporativa, que a história seja contada por você. Outra pessoa pode desenvolver o slide, pode colocar o audiovisual, mas ela não vai poder performar por você, ela não vai poder contar essa história por você. Então é muito importante que você conheça essa história. E essa história, ela tem que ter uma determinada estrutura, mais ou menos baseada no que a gente conhece como storytelling. O storytelling é uma técnica muito antiga, milenar, de se contar histórias e que é muito usado no cinema, nas séries, no Netflix, nesses streamings que estão hoje no mercado. Porém, hoje, ela é muito factível de ser usada no mundo normal, no nosso dia a dia, no mundo corporativo. Então, basicamente, você precisa que essa história tenha começo, meio e fim, que ela tenha um roteiro a ser percorrido, que ela tenha conflitos e que você explore esses conflitos ao seu favor, né, em seu favor, e que ela tenha um final entusiasmado. A gente sabe que as pessoas, elas tomam decisões baseadas nas emoções que elas sentem. E a comunicação de alto impacto, aplicada nas apresentações de alto impacto corporativas, elas têm essa missão de fazer com que as pessoas concordem com aquilo que você está falando, que elas aceitem a sua ideia, que elas comprem os seus projetos, enfim, que ela engaje com você e te ajude a impulsionar aquela informação. Então é muito importante que durante a criação de uma apresentação você se preocupe menos com os slides e mais com a história que você vai contar. Outra coisa que é importante é que quando a gente vai contar uma história, e eu fiz muito isso, muito errado muitas vezes, é que você pense muito mais no outro do que em você. Então, como eu tinha muito conteúdo, tinha muita necessidade de falar, tinha pouca capacidade de escuta, eu queria falar muito. Eu achava que me comunicar significava falar muito. E hoje eu entendo que pelo contrário, a gente pode falar menos, a gente pode falar com mais estratégia e a gente pode escolher uma narrativa muito, mas muito focada em quem está nos ouvindo. Existe uma pesquisa que mostra que os primeiros minutos da apresentação, uns dizem 3 minutos, outros dizem 5 minutos, mas nesses primeiros minutos a gente tem a dificílima missão de engajar essa audiência. O que significa isso? É pedir que essas pessoas, né, é fazer com que essas pessoas, através daquela pequena introdução que a gente vai fazer quando começa uma apresentação, abandonem os celulares, esqueçam o WhatsApp, esqueçam o coleguinha que está no lado, esqueçam aquele lanche que está servido e preste atenção no que você está dizendo. Então, gente, é muito importante que essa introdução seja impactante, porque nesses primeiros 5 minutos as pessoas vão fazer um escaneamento de você. O que elas vão observar? Por que eu tenho que prestar atenção nessa pessoa? O que ela tem para falar que é tão importante assim, que mereça a minha atenção? A gente sabe que hoje a atenção das pessoas é um recurso muito concorrido, né? Porque a gente é assediado por muitas informações durante todo o dia, a gente tem muitas tarefas, principalmente no universo corporativo. Então é super importante que você tenha esse trabalho. Então a sua roupa comunica, o seu silêncio comunica, o seu gesto comunica, o corpo fala, gente, o corpo fala o tempo todo. Muitas vezes a gente está dizendo sim com a boca e não com a cabeça. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então esse conteúdo, ele precisa estar muito bem estruturado e você precisa conhecê-lo muito bem para você se sentir seguro. Isso vai te ajudar lá na frente, na hora da tua performance. Então, quando você for construir esse conteúdo, pense no outro. As empresas, elas têm uma cultura própria, elas têm a sua própria forma de se comunicar, né? E quando a gente entra numa empresa, a gente acaba fazendo parte dessa cultura. Então é importante que a gente conheça essa cultura, conheça a missão da empresa, conheça a forma que a empresa tem de se comunicar, se é mais formal, se é mais informal, se cabe um pouco de humor. E quando eu falo humor, eu não estou falando de contar piada, né? Eu estou falando de ser um pouco engraçado, mas sem correr o risco de trazer piadas fora do contexto, que não tenham graça nenhuma, mas o humor ajuda muito nesse contexto e ele ajuda também, inclusive, as pessoas a produzirem a emoção que você quer, a sentirem a emoção que você quer. Então, preste atenção no outro. Isso acontece muito e é preciso que a gente observe quando a gente, por exemplo, vai construir uma apresentação para um outro departamento. Vamos supor que você é gerente financeiro e que você precisa comunicar
para o pessoal do marketing que eles precisam economizar. Tudo bem, você vai chegar lá com a sua apresentação. Você acha mesmo que se você colocar aquela planilha de Excel lá, mostrar aquele monte de número, mostrar um número vermelho no final, a galera vai ficar engajada? Agora, se você mostrar para ele que a economia que eles vão te ajudar a fazer vai ser revertida em bônus para eles, por exemplo, ou investimento no departamento, por exemplo, que eles vão ter mais recursos para trabalhar, com certeza você vai causar um engajamento. Então a gente precisa traduzir aquela informação para a linguagem de quem está nos ouvindo. Um exemplo disso pode ser também quando a gente vai comunicar que a equipe de vendas não bateu meta. É ruim a informação? É ruim a informação. É dura? É dura, mas existe, concorda? Mas aconteceu. Então a gente pode comunicar isso de várias formas. A gente pode comunicar isso de uma forma fria, seca, olha, a equipe não bateu meta, a equipe não vai ganhar bônus, ou a gente pode mostrar para a empresa e mostrar para quem é de direito o porquê que a gente não conseguiu bater essa meta e trazer mais recursos para essa equipe. Isso pode acontecer ao contrário também. A equipe vem batendo meta, a gente tem que apresentar para eles que a meta deles vai ser aumentada. Ninguém quer ouvir isso. É complicado. Eu venho batendo meta e cada vez que eu bato meta, eu ganho mais, a minha meta aumenta. Mas que tal você contar que a meta dele aumenta, mas o bônus dele aumenta também, mas a comissão dele aumenta também. Então a gente precisa traduzir para a linguagem de quem vai nos ouvir. Isso é muito importante, porque cada departamento tem um objetivo diferente, né? Marketing tem um objetivo de promover demanda, de promover vendas, de dar recursos e subsídio para que os vendedores vendam mais. Vendas têm essa obrigação de gerar demanda, de fechar pedido, de vender e cada vez mais, de bater metas. Finanças têm o objetivo de manter a empresa saudável financeiramente, o RH tem outro objetivo, a fábrica tem outro. São pessoas com culturas, com nível social, nível cultural, com muitas coisas que fazem com que a informação não possa ser transmitida da mesma forma. A gente precisa traduzir para a realidade de cada um. A pessoa que trabalha na mesma empresa que está na fábrica, ela conhece uma empresa diferente da empresa que está na matriz, que está no escritório, porque são atividades muito diferentes. Então não tem nada certo, não é questão de certo e errado, é somente questão da gente produzir comunicação de forma que quem vai nos ouvir entenda. Então, para mim, esse é um ponto mais importante, né? Produzir comunicação pensando no outro. Isso, para mim, é um ponto muito sensível, muito importante. E para a gente produzir comunicação dessa forma, a gente precisa conhecer a nossa audiência. Aí a gente falou muito, né, na questão de produzir comunicação, produzir apresentações dentro das empresas, pensando na comunicação da empresa. E aí eu queria destacar para você os benefícios que uma comunicação de alto impacto, que uma apresentação de alto impacto traz para você como colaborador, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente aspira coisas, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser incluído em novos projetos, a gente quer ganhar autonomia, a gente quer se destacar, óbvio que a gente quer se destacar. E uma forma certeira de você se destacar é a forma que você se comunica. Todo mundo aqui já deve ter sido convidado para aquela reunião que você fala, ai meu pai, lá vem fulano de novo com 300 slides e no final ele apresenta todos aqueles slides e você de verdade não consegue entender o que ele falou. E esse cara fica conhecido como o cara que faz reuniões longas e improdutivas. Você quer o contrário disso, você quer produzir reuniões curtas, produtivas, aprovar os seus projetos, ganhar novas responsabilidades, ser incluído em novos projetos dentro da empresa, ser promovido, ganhar mais. E, gente, a comunicação é um grande caminho para que você seja reconhecido. Outras coisas podem acontecer também. Você vai ser respeitado, você vai ter... ser uma referência. Quem não quer ser uma referência na forma que se comunica? Gente, é um caminho longo. As pessoas que se comunicam e que fazem apresentação de alta performance, quase sempre elas também são profissionais de alta performance. E a gente sabe que só se consegue isso treinando muito, se dedicando muito, estudando muito,
fazendo, acertando, errando, até que você fique pronto para aquilo. Mas com certeza, se você tem uma boa comunicação, se a sua comunicação é estruturada, se as suas apresentações são de alto impacto, se as suas apresentações engajam as pessoas que te ouvem, você vai ter uma posição de destaque dentro da empresa. Gente, isso é muito importante, né? Não negligenciem isso. É uma pena que eu, lá atrás, quando comecei a minha carreira profissional, eu não tenha tido alguém que me ensinasse a fazer isso e que me dissesse que existe um caminho mais fácil e mais rápido de estruturar essa comunicação e essas apresentações, né? Eu ia fazendo como dava, como acontece com um monte de gente. E tá tudo bem, não é que tá errado, mas existe um caminho mais efetivo, mais estratégico para você atingir em cheio a sua audiência e gerar nela as suas emoções. A gente sabe que existem pesquisas que mostram que as pessoas tomam muitas decisões, inclusive decisões de compras e de aceitações, né, de coisas, baseadas no sentimento que elas estão naquele momento. Por isso que as propagandas são tão lúdicas, né, são tão... atingem, né, a emoção das pessoas, porque a gente toma decisão baseada nas nossas emoções. E é isso que você tem que fazer quando você quer construir uma apresentação de alto impacto. E olha, não importa o mercado, não importa o universo que você atua, não importa o seu departamento, também não importa para quantas pessoas você vai falar. A comunicação de alto impacto, ela sempre vai impulsionar a sua carreira. Em contrapartida, a comunicação mal feita, a comunicação mal elaborada, mal estruturada, ela pode desacelerar um pouco a sua carreira, né? Ela pode fazer com que demore mais para você atingir esses objetivos que você almeja. Então, seja estratégico, né? Use a comunicação em seu favor e use a comunicação em seu favor da forma positiva, da forma certa, para que você não demore mais a alcançar aquilo tudo que você deseja, né? Eu conheço várias pessoas que são excelentes profissionais, mas na hora de fazer uma apresentação deixam a desejar. E aí acabam sendo, não negligenciados, mas acabam sendo mal vistos. Quando a gente tem dificuldade de se comunicar, é mais difícil. Eu tenho uma experiência muito interessante para contar. Durante muitos anos eu fui responsável pela convenção de vendas das empresas que eu trabalhava e eu adorava isso, né? Porque quando você constrói um evento, você constrói toda uma narrativa, toda uma história, todo um roteiro para ser cumprido, né? Você tem que engajar as pessoas têm que estar felizes de estar ali e existe uma agenda a ser cumprida, óbvio, né? E várias pessoas de vários departamentos falavam. E eu lembro muito nitidamente que, assim, quando a gente ia fazer a seleção dessas pessoas que iam falar, existiam dois tipos de profissionais. Aqueles que iam falar porque eram obrigados a falar, aquilo tinha que ser comunicado, mas a gente sabia que a apresentação não ia ser tão engajadora, e aqueles outros que a gente sabia que iam fazer toda a diferença durante a apresentação, independente do tipo de conteúdo que tivessem para contribuir, né, para compartilhar. Eu também vi isso acontecer muitas vezes em congressos, em eventos médicos. Médicos incríveis, maravilhosos, com casos clínicos espetaculares para serem compartilhados e outros com casos clínicos não tão maravilhosos, mas a forma de comunicar impulsionava muito mais um do que o outro, mesmo que o conteúdo do outro fosse muito mais relevante. Então, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente transmite conhecimento é muito importante quando a gente quer conquistar coisas dentro do universo corporativo, e eu tenho certeza que você está nessa busca. Então, use a comunicação e as apresentações corporativas para impulsionarem a sua carreira, use em seu favor. Agora eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você deixasse aqui pra gente casos, comentários, histórias, coisas que você viveu, as suas dores, assim como eu tive as minhas, na hora de montar uma apresentação corporativa e fazer uma comunicação de alto impacto. Me conta, e baseado no seu comentário a gente pode produzir muito mais conteúdo aqui para te ajudar. Combinado? Eu fico esperando seus comentários. Sucesso para vocês e não esqueça, antes de produzir uma apresentação, feche o PowerPoint, abra o Word e conte uma história. Eu te vejo já já.